te falar uma coisa. Deixa eu te falar um texto aqui. Você sabe que tem horas que São Paulo me lembra um estudo que eu fiz sobre a Grécia Antiga, na faculdade. Porque ela assimilou, sabe, várias culturas. Ela nunca destruiu a cultura do inimigo. Ela assimilava o que tinha de bom dessa cultura. Quando você olha para São Paulo, o que está acontecendo, nós estamos assimilando todas as culturas que vêm para cá. Não existe guetos, porque eu acho que isso que influencia na formação de todos nós. O Weber me falou Quem é essa isso. pessoa? O Weber me falou isso, mas uma fala tão voltada para uma realidade social tão local me remete a uma outra pessoa, Silvia Lange, né? E por mais que nessa fala e em muitas outras participações da Silvia Lange no nosso conhecimento nos fazem pensar que ela tem uma formação propriamente dita em psicologia, estamos falando de uma filósofa. Curioso que eu me recordo, Aldir, que a Silvia Lani, quando ela estava conversando com o pai dela, isso ela compartilha com a gente, né? Ela falava que com os pais ela tinha muito contato intelectual. Quando ela estava para decidir qual graduação fazer, ela ficava em dúvida: poxa, matemática, física, história. E aí ela fala: como é que eu posso abraçar todas essas ciências de uma vez só? Eu vou estudar filosofia. Já foi professora, já foi mentora, coordenadora, diretora, e traz essa bagagem para a gente, sempre voltada para isso, para essas relações sociais locais. O que você acha disso, hoje? O Manuel, Ebner, o Fernando e os colegas, o que vocês estão falando realmente remete àquilo que os colegas de Silvelane, os colegas de trabalho, o campo acadêmico no qual ela se envolveu, a psicologia social, remete a algumas características, inclusive que Ana Bock acaba citando, né, sobre essa vida acadêmica de Silvelane. Por exemplo, né, a Bock chama ela de artesã da teoria. Olha só que curioso, artesã da teoria. Refinada e criativa, mestre em estimular alunos à prática da reflexão crítica. A ideia do posicionamento, do questionamento, colocar as coisas em dúvida, né, para buscar uma resposta inquieta, sem medo, não é acomodada, ela acredita no novo e não se importa em voltar ao passado também. Como você falou, Eben, ali sobre a Grécia, né? A história de São Paulo, os imigrantes, né? Não desvaloriza o passado. Na verdade, o passado serve como lição, como experiência para aquilo que é novo hoje. Construtora de projetos, principalmente na área acadêmica e da pesquisa, e ela acabou estimulando muitos outros pensadores, muitos outros estudiosos que temos hoje na atividade acadêmica e também da psicologia social e comunitária. Eu acho que até o Fernando também deve contribuir com isso, porque vai citar, né, alguns colegas, eu acho que passo a bola para o Fernando. Exatamente, ela tem um trabalho Weber. vasto, ela tem um trabalho vasto, isso É indiscutível, indiscutível. isso é notório. E, mas ela tem um momento que, desses vários, de todos os momentos, que eu acho que é quando ela toma essa decisão pela faculdade que ela ia, né, exercer, mas quando ela vai para os Estados Unidos, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Velho. Uma coisa que é bem interessante quando a gente vê um documentário muito legal sobre a Silvia Lani, que é o Estilo em Movimento, né? E ela Eu vi narra, esse documentário. cara, muito legal. Muito bom. E ela narra ali em primeira mão, né? Tá sendo entrevistada na casa dela ali. E ela conta um pouco dessa experiência, porque ela, né, durante a graduação em filosofia, ela foi chamada, foi convidada aí para os Estados Unidos. E lá ela conheceu, tem um caso bem curioso, assim, ela conheceu a filha de um psicólogo norte-americano muito conhecido na época, que era o Leonard Carmichael. E houve uma data comemorativa, lá, acho que foi o Natal, que ela foi chamada, né? Vem passar o Natal aqui em casa com a família. E ali ela teve a oportunidade de conversar diretamente com o Carmichael, né? E uma das inquietações da Silvia era em relação às questões das teorias, né? Por trás da psicologia. E ela questiona, ele fala assim, ô Carmichael, por que não se estuda mais o Kurt Lewin hoje em dia, né? Que era um teórico alemão. E ele fala assim, olha, Silvia, a gente cansou dessas teorias globalistas. Então a nossa ideia agora é tratar essas teorias de maneira fragmentada.
ali dá um clique para a Silvia. Um teórico alemão que vai morar nos Estados Unidos, não é isso? Não, o Carmichael era norte-americano. Não. Quando ela falou, não estuda o... Kurt Lewin? É. Isso, o Kurt Lewin, ele termina a vida dele nos Estados Unidos. Mas o interessante é que a Silvia ali teve um estalo, né? Para ela tomar o rumo de volta para o Brasil e dizer, opa, a gente tem muita coisa para fazer. Isso é uma das marcas dela. Ela está sempre estudando, pesquisando, mas sempre com os olhos locais aqui para o Brasil. A preocupação com a psicologia latino-americana dela é notória. Ela começa a dar aula no Brasil, porque quando ela volta para cá, ela começa, acho que, a dar aula na PUC. Acho que Foi na PUC Nos anos de 50... 1964. 65, por aí. Por aí. Isso, nos anos 65 ela é convidada ela a começa a ser dar aula e se envolvendo com professora. com grêmio, com isso, com aquilo, Sim. com todo. Quer dizer, essa questão comunitária e coletiva, para mim, parece que era uma coisa muito clara na visão que ela tinha. E talvez isso que o Fernando fala é evidente, né? Que aquilo para ela era um contraditório. Inclusive tem uma passagem. Só um adendo. Eu acho que um ponto assim a gente deve ser considerado quando se trata de psicologia social, né? Essa inquietação que ficou para mim, assim, tendo contato ali com um pouco da obra da Silvia, o que movimenta a pessoa aí nessa direção, né? Quais as inquietações que ela tem? Às vezes é enxergar um cenário, às vezes é viver uma determinada situação e dizer assim, opa, cara, eu quero fazer algo um pouco diferente daquilo que já vem sendo feito. Isso é uma coisa que me marcou muito na fala da Silvia. Na fala dela, na forma dela. Isso me permite até, na sequência que vocês estão dizendo aí também, falando sobre isso, uma das inquietações dela era justamente essa ideia da pesquisa ou do trabalho voltar a ser exclusivamente dentro do espaço acadêmico. E ela questionava isso, começou a perceber isso quando ela foi para os Estados Unidos, que você estava falando, que ela ficou lá 2 anos e pouco, lá fazendo o curso de psicologia também, ampliou seus conhecimentos, ela viu que os conhecimentos norte-americanos e os conhecimentos europeus voltavam a ser a um espaço ali, né, do acadêmico, no sentido da universidade. E as pesquisas eram realizadas internamente, inclusive. Eram de experiências locais, de laboratório, ou no contexto de uma sala de aula, e isso acabava repercutindo com a sociedade. Uma coisa que ela questionou, como é que a gente pode fazer uma pesquisa internamente e a gente não observar o mundo lá fora? E aí, então, nesse sentido, ela começou então a fazer essas críticas, né, duvidar desses trabalhos e voltar a realmente buscar o lá fora, né, o externo. Bem oportuno isso que tu falou. Tu consegue trazer, não dá para definir Silvia Lang. Você pode utilizar várias definições que se abraçam, né? Uma dessas definições é essa característica pesquisadora que ela tem. A gente estava comentando sobre as faculdades que ela lecionou, na PUC, em São Bento, enfim, ela participou de movimentos estudantis também. Nesses movimentos estudantis, ela percebeu um desencontro na comunicação entre operários e estudantes. E ao notar isso, ali naquele momento ela comenta, ali nasceu o meu desejo, esse meu gás para trabalhar a linguagem das relações humanas. Até né? eles chamam o estilo Lane, né? Tem um termo, né? O estilo Lane de trabalhar, né? Parece que ela descansava pesquisando aonde dá para trabalhar psicologia social nas relações humanas locais. Sempre com foco no ambiente local. Aqui ela é realmente muito apegada ao Brasil. Né? Quando ela começa esse processo, ela já no Brasil, nos anos 60 e 70, e aí nós estávamos já na ditadura ferrenha, né? E aí era uma coisa complicada que ela fala no documentário Estilo e Movimento, que eu acho que é um documentário que é uma síntese perfeita do trabalho dela e é uma obra que, pela voz dela, por ela, né? Ela está ali, relaxada, fumando aqueles 500 cigarros, para guardar o foco. A entrevista dela tá lá, né? Ela sempre leve. Com uma leveza, ela compartilha um volume de conhecimento. E aí, ela tem um momento que ela casa, que eu não sei se tu tem isso aí, mas, é claro, antes, né? Acho que 60 e poucos ela casa. Eu acho que um cara também da academia, né? Eu não sei o nome dele. Tem aí? É o Tem Fred Lane. Fred Lane. Então, e ela vai morar numa casa, mora em São Paulo, claro. Era um colega de infância, inclusive, dela, né?
E aí ela falou que desde o início, assim, as pessoas sabiam tudo da vida dela, né? Tinha um guarda na rua que já conhecia a vida dela toda. O Fred, o marido dela, Fred. conversava com o guarda, distribuía mais informação. Mas tem um dado que é interessante, que ela fala, inclusive no documentário, e ela falou assim, foi a primeira vez que eu tive vontade de matar alguém. E foi quando surge uma menina lá se oferecendo para ser babado das crianças dela, e ela, claro, com várias atividades, tanto ela como o marido, né? E ela, claro, aceitou a menina, né, bem. Ela fala bem da menina, né? Sempre por sinal. E de repente a menina fica ali, e coisa e tal, e em determinado momento ela fala, olha, eu tenho um amigo fotógrafo, japonês, nos anos 70, todos japoneses, quando veio para o Brasil, né? Que ela se refere lá no início, que ela colhia todas as culturas, eles eram fotógrafos. E aí ela falou, eu tenho um amigo fotógrafo japonês que quer tirar uma foto dos teus filhos. Ela, pô, que legal, né? A gente sabe que a fotografia naquela época, se tu te arrumava mesmo para receber Era um evento, né? E era para receber o fotógrafo em casa. Sim. E esse cara foi lá, fotografou. Passado um tempo, passado um tempo a menina falou, olha, eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Eu tenho que ir embora. Porque aí a menina largou. Revela, né? Não, ela revela, né? Ela era namorada de um cara que era do DOPS. Namorada de um cara do DOPS. E todas as fotos que ela, depois que ela foi olhar melhor as fotografias, né? As crianças estavam na ponta das fotos e mostrando todos os livros. Na verdade, eles fotografaram tudo que eles podiam fotografar, principalmente os livros. E as crianças no canto das fotos. E ela fala, puta, aquilo me marcou demais. Hebe, né, para mim, ela é uma excelente definição, eu tenho mais uma, de influenciador. Né? Curiosamente, fundadora da Brapsico, né? Sim. Um considerável evento de psicologia social. Tu me contando essa história, fazendo um elo com o que o Aldir também comentou com a gente, ela tão assim voltada para as necessidades, para a construção, para a manutenção da psicologia social, ela enfatizava bastante. Para a construção da psicologia social já está construída, mas para a manutenção nós temos que voltar nossas atenções para o ensino, para a pesquisa e para a formação de pesquisadores. Então a Silva Lani, é aí que a gente consegue encontrar o legado dela. Ela não está mais entre nós, entende? Ela deixou realmente esse legado. Eu até queria que o Fernando citasse isso um pouco em relação a todas essas influências que ela teve lá no mundo acadêmico. Né? A todas as pessoas, esses caras que a gente lê agora, que ela influenciou. Queria que falasse um pouco sobre isso. É bacana lembrar assim, que isso que o Manuel trouxe também é muito oportuno, né? Porque o trabalho da Silvia, desde o início, né, da vida acadêmica dela, sempre foi um trabalho voltado para o coletivo. Né? Então não era uma pesquisa individual, era um saber que era construído ali com os alunos, né, com as turmas. E ela orientou alguns nomes aí de peso da psicologia social, né? Antônio da Costa Ciampa, Ana Bock, Bader Savaia, salvo engano, acho que até a Maria Helena Souza Pato também foi orientanda dela. E tem um dado muito interessante que em meados ali da década de 70 até 2006, ano do falecimento da Silvia, ela já tinha orientado em torno de 70 dissertações e teses de doutorado. Uma bagagem, né? Então a contribuição dela foi muito significativa, né? Além dos escritos dela, né? O livro-chave dela para que a gente se introduza na psicologia social é o livro O que é Psicologia Social? Um texto introdutório muito bom, muito assertivo em problematizar, né, não só trazer uma teoria, uma concepção, mas problematizar vários aspectos aí da sociedade. Outra característica notória na Silvia Lani, nesse ato constante de problematizar, ela também na sua entrevista ela externou, nunca se dissociando da ética. Para Silvia Lani, você só consegue construir e reconstruir uma sociedade com a ética. Verdade. Eu queria de vocês, começo pelo meu amigo Aldir. Silva Lani morreu em 2006. Né? Eu queria saber de ti,
Como é que tu acha que o pensamento dela estaria hoje? Mediante a tudo isso que foi colocado aqui, e o que tu leu, o que a gente viu, a gente sabe que a gente tem uma realidade diferente, a gente tem aí quase 2 décadas, né, de mudanças incríveis, inteligência artificial. Eu acho que a psicologia social se baseia muito nela. E me parece que isso vai continuar sendo. Mas eu tinha curiosidade de saber o que ela estaria pensando hoje e de que forma, porque ela é uma pessoa de muita atitude, ela estaria agindo. Porque ela sempre, antes de tu falar, eu queria só dizer e ouvir isso, ela sempre entendia que o movimento tinha que ser constante. O documentário não deixa mentir. E não somente isso, ela entendia que a experiência tinha que ser realizada. Não somente no campo teórico, no campo das ideias. Né? Você tá... Não, tu sabe que vocês estão falando uma coisa bem interessante, porque ela também se envolvia politicamente, né? Não partidariamente, mas até os movimentos da faculdade, a reformulação do currículo, dos cursos, que foi uma das lutas dela, né? E as pessoas que acabam se envolvendo. Até tem uma fala em um documentário que eles, partiu dos professores movimentar os próprios alunos na PUC sobre a reformulação do currículo escolar naquela época. Porque, principalmente nos anos da ditadura militar, não havia mudanças, era uma coisa engessada. E nós éramos, o nosso conhecimento acadêmico era voltado justamente por aquilo que os Estados Unidos produziam e que os europeus produziam. E nós não tínhamos uma psicologia, um trabalho acadêmico voltado à realidade brasileira. Tinha um modelo feito já e se adaptava aqui. Sim. E aí, então, evidentemente que isso, ela e outros colegas, né, se sentiam inquietos com isso e foram lutando por essas melhorias. E uma coisa curiosa, eu não saberia dizer, Benê, o que a Silvia pensaria, mas eu acredito que esse legado dela, que nós estamos discutindo aqui, e para quem vai acompanhar um pouco mais a vida dela, e curiosidade à frente, é que ela não mudou só a concepção a nível de Brasil, ela influenciou a América Latina. Se vocês lembram, ela ganhou ela fez ela queria fazer uma pesquisa a nível de Brasil e durante esse período dos anos 70, dos anos 80, ela foi proibida. Então ela ganhou a possibilidade de fazer essa pesquisa fora do Brasil. Aí ela foi andar na Venezuela, ela foi andar em Cuba, ela foi para o México, ela foi para a Bolívia. E essa viagem, esse relacionamento, essa outra realidade daquilo que o Brasil desconhecia da nossa vizinhança, ampliou os horizontes dela, os estudos, a pesquisa, a realidade social, a comunidade, lá no bairro, lá na cidadezinha, lá no interior. Sim. Coisa que não se conhecia, porque se via só os grandes centros, né? Só ali aqueles espaços mais evidenciados. E a realidade, a nossa vizinhança, a gente não conhecia. Então esse conhecimento acabou ampliando e trazendo grandes autores, como tu falou ali, o Ciampa, a Safaia, a própria Bock, Não deixou ver se e evidentemente que hoje eu penso, né, que ela contribuiu para a psicologia social e aí surgiu a palavra comunitária, porque daí se ampliou as coisas, não deixou só social, só de um fenômeno social, comunitário, porque ampliou esses horizontes, esses outros conhecimentos. Não sei se vocês concordam comigo. Dele eu abracei uma grande ideia de legado, né? Ela estaria hoje colhendo os frutos, né, de muito esforço que ela teve por anos. Eu compartilho da ideia do Aldir e ainda acrescentaria que não conseguiria enxergá-la não usando as mídias sociais, né, porque eu acredito que de influenciadora ela é de sobra. Então ela utilizaria as mídias sociais para expandir o seu alcance, né, compartilhar todo esse conhecimento que ela tem. Uma das críticas até que a Silvia faz, pegando um gancho, né, do que o Aldir e o Manuel trouxeram, né, ela sempre foi crítica em relação a essa postura da psicologia social norte-americana e europeia, porque ela fala que isso era uma psicologia assistencialista, se resumia a isso, né? Institucional, né, também. E aí quando a Silvia vem aqui, né, retorna das viagens dela aqui para o Brasil, ela enxerga muito trabalho a ser feito, né?
E eu diria que o contexto não mudou, né? A gente continua tendo muito trabalho, talvez até mais do que na época, me arrisco a dizer, né? Então eu diria que talvez, não vou tentar decifrar o que seria o pensamento da Silvia hoje em dia, né? Mas diria que se ela estivesse aqui conosco ainda, com certeza estaria bem atarefada. Eu também concordo com todas as falas, até porque é difícil você adivinhar o que a pessoa pensaria. Mas eu acho que a obra dela, por si só, é um legado tão grande e que vale a interpretação, e não somente a interpretação, mas a continuidade. Ela tem 4 livros, né, Hum, é. escritos, enormes, vários artigos, trabalhos assim, né, extensos. Quer dizer, Ela ela foi foi uma mulher. premiada Ela trabalhou, em produção de ela artigos, deixou né, de material. Né? ela deixou um grande legado, né, e produzido em nome desses grandes profissionais que citamos aqui, que hoje são referências. Então, ela é, na verdade, o guarda-chuva, talvez, de todos aqueles que estão ainda Estimulou muita colaborando. gente. Então, eu vejo, talvez, que ela estivesse realmente também, de alguma maneira, se aproveitando dessas questões, no bom sentido das questões que estão aí colocadas em relação ao mundo ao mundo digital, né, do que em 2006 ele estava engatinhando, né, estava engatinhando. Hoje é uma outra realidade, mas também acredito que ela hoje seria uma pessoa talvez mais ativa ainda, né, se colocando mais ainda, porque ela fazia esse enfrentamento aí. A grande importância dela que eu vejo, e aí fica de novo essa questão que ela tu falou em política, e é uma das coisas que ela bateu muito. Não há como você falar em psicologia, seja ela qual for, principalmente psicologia social, se você não ser um ser político. Né? Então, talvez por isso que ela foi também uma mulher muito corajosa do seu tempo, ela enfrentava as situações, ela nunca deixou de ir num bom combate, como se diz, porque qualquer ação, ela é política. Não vou falar em psicologia. E é o que o Fernando falou, essa sensação de dever cumprido não existe. Né? Psicologia social, a sensação de dever cumprido, a vida continua, a psicologia social continua. É isso aí. Isso trava um pouco desse mundo. Eu acho que até, inclusive, tem uma frase dela mais ou menos assim, né? Ou você muda, ou você deixa como está. É mais ou menos isso que tem uma expressão dela um pouco diferente. Mas eu lembrando agora, ela acaba citando isso. E eu gostaria só de, também de fazer uma leitura para vocês. Um dos vídeos que eu vi falando sobre a Silvelane, do legado que ela deixa, dessa expressão dela e daquilo que ela contribuiu e também motivou outras pessoas, é que desse estudo da psicologia social e comunitária vai surgir hoje o que nós conhecemos como o CRAS, o CREAS e o CAPS. Né? Esses setores, esses órgãos de assistência social, de ter um recurso para poder ajudar as pessoas em situações de vulnerabilidade, atendimento médico, atendimento hospitalar, né, por intermédio desses 3 setores, e acabou influenciando então justamente a criação de órgãos que hoje atendem a sociedade brasileira, falando de CAPES, de CRES de CRAS a nível de Brasil, por exemplo. Uma mensagem da Silvia também que me marcou muito, que ela fala assim, que ela nunca considerou toda a produção como individual, sim como coletiva. E ela fala que no trabalho de todos os alunos dela também está a obra dela, e também na obra dela está a obra de todos os alunos dela. Então foi alguém que conseguiu, diria que fazer um grande laço, né, e unir todas essas intenções, todos esses potenciais aí dentro do campo da psicologia. Né? E para quem queira saber um pouquinho mais sobre a Silvia, né, tem o Instituto Silvia Lange. Perfeito, bem Muito lembrado. legal, inclusive esses documentários estão disponíveis lá, tem textos da Silvia, tem depoimentos dos orientandos dela também falando um pouquinho dela, né? Isso. É um material muito, muito rico aí para quem queira conhecer um pouquinho mais da Eles da ajudam a professora promover Silvia. eventos também, né? Sim, sim. E capacitam pessoas e formalizam. A psicologia social documentos. continua. Continuidade, estamos aí. Bem, pessoal, eu quero agradecer vocês largarem suas agendas super, né,
sufocadas, né? Sempre. A nossa agenda é muito... Já fazia um tempinho, tá? Fazia um tempinho, tava com saudade de vocês. E se vocês aí gostaram do conteúdo, é só acionar o Sininho, sininho, né? siga nosso canal, Siga o nosso canal, seja membro. vamos ajudar o nosso amigo Aldir trocar de moto, um casar lá Siga o em Instagram do nosso Aldir. não sei aonde, mas eu acho que lá em Angra dos Reis, o Fernandão aqui talvez ir com as crianças para Disney, e eu só quero trocar a água da minha piscina, porque tá cheia de ratos. E se me permite, eu também gostaria, a gente gostaria também de contribuir para os nossos colegas do grupo, né? Aí nós Vamos temos- citar nós temos todos, a- eles estão nos créditos, mas vamos citar. Nós temos a Michele, Que ficaram na retaguarda, retaguarda, na produção e não estiveram aqui. nós temos Pode a citar. Jéssica, Rodrigo. nós temos o A Isabelita. Rodrigo, isso, a Isabelita. São pessoas que contribuíram para essa atividade no qual hoje nós temos essa produção. E Eles fizeram um fundamento. agradecer também ao professor Orlando, e também quero agradecer a Ocoteia, Isso. né? O nosso amigo Everton, a Ocoteia, o Anderson, toda essa galera aqui que nos colocou essa estrutura maravilhosa aqui. Tá bom? Se Então, para isso- brincar me permite, eu gostaria só de pedir emprestado uma expressão do professor Orlando. Vou chamar de Tia Lani. A Tia Lani. Quer terminar com alguma imitação tua ou não? Não. Quer falar mais alguma coisa? Depois da gratidão, não tem mais o que dizer. Tá bom. Agradeço. Um grande abraço a todos os amigos que vieram. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.